Glória a Deus. Vamos dar prosseguimento à série de mensagens, característica do verdadeiro cristão. Vamos falar a 11ª característica do verdadeiro cristão. Hebreus 13, verso 4. Glória a Deus. Está escrito assim: venerado, honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Glória a Deus. Então veja bem, pregar o Evangelho é uma responsabilidade muito grande. Tem pessoas que justificam o seu relaxo na obra de Deus com o sucesso. A Bíblia diz em Jeremias 48, verso 10, que maldito é quem faz a obra de Deus relaxadamente, fraudulentamente. Não é porque a pessoa teve sucesso ministerial, isso vai servir para muitos que vão me ouvir pela internet. Talvez você teve sucesso no seu ministério, quem sabe você até se enriqueceu, e você acha que Deus está assinando embaixo de tudo. Você está enganado. Porque nem sempre o sucesso ministerial é sinal que Deus está aprovando tudo. Em qualquer área da vida, nem sempre o sucesso é sinal que Deus está aprovando. E a Bíblia mostra isso claramente. Ensinar o Evangelho, pregar o Evangelho é uma responsabilidade muito grande, porque um dia eu estava pensando assim, eu pensei assim, dirigir um ônibus é uma responsabilidade muito grande, porque muitas pessoas podem perder a vida por causa de uma falha ali do motorista. Aí Deus falou no meu coração assim: muito mais sério é ser pastor de uma igreja, é dirigir uma igreja, porque você está lidando com almas, com vidas que podem se perder e ir para o inferno por causa dos dirigentes, por causa do pastor que não ensinou, que não falou a verdade, porque falar a verdade ofende, porque tem pessoas que são ofendidas quando a verdade é dita. Mas é melhor ser ofendido pela verdade do que acariciado pela mentira, né? Porque a verdade, a ferida, é ferida de amor, que vai trazer cura. Amém? E aqui eu tenho umas verdades aqui. Uma das características do verdadeiro cristão é que esta pessoa, ela tem fidelidade em conservar o seu corpo livre da prostituição. O verdadeiro cristão se preocupa em se conservar livre
da prostituição. Agora, eu tenho que explicar aqui que o dicionário de português fala que diz que prostituir é vender o corpo. Mas essa revelação, essa explicação do dicionário é muito pobre, porque a Bíblia mostra que prostituir, quando se vai falar de assuntos bíblicos, não pode trazer esta interpretação apenas do dicionário de português. Devemos recorrer ao texto com o contexto, e a Bíblia vai nos mostrar, por exemplo, em Deuteronômio 22, do verso 13 ao 21, você vai encontrar a Bíblia se referindo a uma jovem que perdeu a virgindade antes de casar e ninguém ficou sabendo. Mas isso aqui é tempo da lei, não é para hoje não. Mas o que eu quero mostrar é outra coisa. Essa jovem, ela se casava. Quando ela se casava, na lua de mel, o recém-casado descobria que ela não era virgem. Aí a Bíblia fala lá nesse texto que eu citei, que ela seria devolvida aos pais e ela seria morta apedrejada. E aí o texto fala, porque ela prostituiu na casa dos seus pais. Ela não estava vendendo o corpo. A Bíblia diz que ela perdeu a virgindade na casa dos seus pais, e então ela casou. E aí foi descoberto na lua de mel, e segundo a lei de Moisés, isso não é para hoje que nós estamos da graça, mas na lei de Moisés, ela era apedrejada, e o texto diz que ela seria apedrejada porque prostituiu na casa dos seus pais. Então a Bíblia mostra que prostituir, quando a Bíblia fala de prostituição, não está falando de alguém que vai vender o corpo, praticar sexo por dinheiro. É também prostituição, mas biblicamente falando, prostituir é ter relacionamento sexual sem ter o compromisso do casamento. E é a mesma fornicação. Os namorados que mantêm relações sexuais, né? Pessoas que não têm o vínculo do casamento e vivem, né? Agora, eu tenho que fazer uma observação aqui para não haver um mal-entendido. Se a pessoa, ela como o ditado popular, né? Se juntou, ou amigou, ou como diz o outro, juntou as trouxas, né? Marrou as trouxas. Se está nessa situação e se amam, né? Se o homem ama a mulher e a mulher ama o homem, e juntaram, o que elas devem fazer é legalizar a situação. Está entendendo? Legalizar a situação, né? Se há amor entre os dois, devem legalizar a situação, porque o casamento ele deve ser feito conforme a lei do país. Você que vai me ouvir pela internet, às vezes você está falando, mas que pregação é essa tão simples, tão calma? Eu estou explicando. Você quer que eu grito para explicar? A professora grita lá para ensinar o beabá? Então o que acontece? Se a pessoa está amaziada, ela deve legalizar a situação de acordo com a lei do país. Agora, eu expliquei que prostituir, você que vai me ouvir pela internet, que tem um namorado, uma namorada, e você vive a vida sexual, você está em fornicação, você está fornicando, você está prostituindo. E eu quero explicar outra coisa aqui também, que muitos, e eu creio que até a maioria dos pastores, daqueles que pregam o evangelho, não sabem.
Existem homens aí que têm nome e fama de que conhece muito, mas está errando quando confunde a palavra prostituição com adultério. O verso que nós lemos diz assim, que o casamento ele é digno de honra, de ser venerado. Porém, aos que se dão à prostituição, à prática sexual sem o compromisso do casamento, e aos adúlteros, essa conjunção "e" demonstra que uma palavra, um substantivo, difere do outro. Aqui está falando, quanto aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, está falando de duas classes de pessoas, prostitutos e adúlteros. Então você que confunde as palavras, você que está me ouvindo pela internet, que você confunde as palavras, medita nesse versículo, porque isso é muito sério, porque senão você vai interpretar Mateus 19:9 de uma forma errada, e Mateus 5:32 também. E quando você interpreta um texto da Bíblia errado, você coloca muita gente a se perder. Muita gente a se perder. Então, veja bem, vamos ler Apocalipse capítulo 21, verso 8. Glória a Deus. Você precisa desta mensagem, porque traz verdades que diz respeito até à salvação. O texto que nós lemos diz que Deus vai julgar os prostitutos e os adúlteros. Agora nós vamos ler Apocalipse 21, verso 8. O que está escrito aí? Mas, quanto aos tímidos, o tímido aqui é quem não tem coragem de tomar decisões em relação a Deus. E aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, está vendo aí? Fornicação é a tradução do grego porneia. No original grego se traz a palavra porneia e é traduzido para fornicação ou prostituição no português. E aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será onde? No lago de fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Está vendo o que a Bíblia está falando? Aqui existem vários tipos de pecados, mas eu estou falando sobre a fornicação, sobre a prostituição, porque, veja bem, aqui diz que quem comete essas coisas, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Em outras palavras, é o inferno. Então, um verdadeiro cristão não quer ir para esse lugar, não é verdade? O verdadeiro cristão quer estar com Cristo no céu, aonde Cristo estiver. E aqui fala que o fornicário, quem não tem o compromisso do casamento, a pessoa começa a namorar hoje, daqui a pouco já está tendo relacionamento sexual, e quem sai mais prejudicado nessa área é as mulheres, né? Passa para a mão de um, para a mão do outro. Além das consequências nessa vida, quantas moças que poderiam ter um casamento bom, você que está aí me ouvindo pela internet, você é uma moça simpática, bonita, e está aí envolvida nesse Facebook,
Você está sendo pega pelas palavras, pela lábia dos cafajestes, porque nem plano de casar tem, nem aprendeu, como dizia o meu pai, amarrar a calça, não tem compromisso em ter uma profissão para sustentar a família, nem pensa em fazer um curso para conseguir o emprego para sustentar a família, nem pensa em casar, e muitos falam que nem vão casar, e fica aí, né? Conquistando as moças, muitas das vezes, que estão carentes, e aí começa a ter um relacionamento sexual, sem ter o compromisso do casamento. Aí vem os problemas nessa vida, e além dos problemas nessa vida, tem também a parte espiritual que eu estou falando dela, que a pessoa que vive nessa prática, a Bíblia está falando aqui, eu estou apenas lendo a Bíblia, que os fornicários, os prostitutos, não herdarão o reino de Deus, vão para o lago de fogo, que é o inferno. Mas hoje o sexo livre é a coisa mais normal que existe. E ainda nessa época de carnaval, você recebe lá a camisinha de vista à vontade, mas com cuidado, né? Quer dizer, o nosso governo, ele incentiva a imoralidade. Agora é claro que não está errado, hein? Se o povo está aí mesmo, vão estar mesmo aí, fazendo e acontecendo até na rua, né? Então o governo está certo em distribuir as camisinhas aí, está certo, não está errado. Mas deveria também distribuir ensinamentos nas escolas, ensinamento na sociedade, ensinando a pessoa a fugir da promiscuidade, a fugir do relacionamento sexual, sem ter o compromisso do casamento. Você que tem cargo na política, os governos, né, investe muito dinheiro para distribuir camisinha, para mandar os outros a divertir à vontade aí, né? Então invista dinheiro também para ensinar a mocidade, para ensinar a sociedade a esperar o casamento, a namorar com uma pessoa e casar com uma pessoa que ama e construir uma família, porque a família é a base da sociedade. Os governos ficam incentivando, né? E depois, as moças sem estrutura, geram filhos, né? E a maioria são pobres, aí vai gerando filhos da vontade, e o país, senhor governo, vai me ouvir pela internet, quem sabe vai no seu ouvido, né? Deputados aí, que vão me ouvir, vocês investem na distribuição de camisinha, e em parte não estão errados, mas vocês deixam de investir para prevenir o relacionamento sexual sem um compromisso sério. E aí, vai gerando filhos de crianças, né? Porque crianças de 14 anos gera filhos, 15 anos gera filhos, não tem condições e muitas delas não sabem lavar nem a roupa íntima que veste, é a mãe que faz a comida, é a mãe que lava a roupa, é a mãe que passa a roupa, é a mãe que cuida, ela não sabe nem fazer o café. E aí começa a gerar criança e a pobreza só vai se multiplicando no país. Porque o cara que fez o filho, ó, perna para quem tem, né? E aí o filho fica lá para a mãe e para o pai. E aí a pobreza só vai se multiplicando. Então os governos deveriam prestar atenção na palavra que eu estou pregando, porque não é uma questão de religião apenas, é uma questão de sociedade, é uma questão de melhora e de haver uma sociedade saudável.
além desse problema da sociedade, a Bíblia está falando aqui que vão para o inferno essa cambada de carnavalista, nem sei se estou usando a palavra certa, né? Essa cambada de prostitutos e adúlteros que estão aí fazendo e acontecendo, a Bíblia está falando que vai queimar no inferno se não arrepender. Porque a Bíblia diz em Provérbios 28, verso 13, que quem não reconhece o seu pecado nunca vai ser feliz. Mas quem confessa a Deus o seu pecado e abandona, alcança misericórdia. Jesus falou para a mulher adúltera, em João capítulo 8, do verso 1 a 11, que ele não condenava ela pelo seu adultério, mas ela tinha que ir e não pecar mais. A Bíblia diz em 1ª Epístola de João capítulo 2, verso 1, meus filhinhos, não pequeis, não é para pecar, mas se pecar, por que está escrito se pecar? Porque se pecar é de verbo de du, é possível, né? Então, Eclesiastes 7, verso 20 diz assim, que não existe justo que faça justiça e nunca peque. Esse versículo revela que qualquer pessoa está sujeita a cair em pecado. Então, por isso que está escrito, se pecar, temos um advogado, que é Jesus Cristo. Então, a Bíblia fala que quem vive a vida sexual sem o compromisso do casamento está fornicando. E aqui, Apocalipse 21, verso 8, fala que vão para o lago de fogo se não arrepender do seu pecado. Mas se arrepender, Jesus perdoa. E se a pessoa esforçar, Jesus liberta do pecado. E a pessoa, como diz Coríntios capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É isso mesmo? É isso mesmo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aquela vida de imoralidade passou. Jesus, ele olha para você, ele olha para a pessoa que a converteu, e vê ela como uma pessoa santa. A sociedade pode ver como tal pessoa suja, né? Porque a sociedade gosta de acusar. E muitas das vezes acusa o erro que a própria pessoa tem. Muitas das vezes, quando você vê uma pessoa, muitas das vezes não demonstra misericórdia, muitas das vezes ela está condenando a pessoa, mas ela está praticando o mesmo. Né? É o fariseu, né? O fariseu. Nós não temos que condenar as pessoas, nós temos que condenar o ato. O ato. Jesus veio não para condenar os pecadores, ele veio para condenar o pecado e salvar o pecador. E a Bíblia diz aqui em Efésios capítulo 5, se não me falha a memória, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-a. Né? Glória a Deus. Efésios, capítulo 5, verso 11, aqui, ó. E não comuniqueis com as obras infrutuosas, que não têm fruto, das trevas, do pecado, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, escondido, até falar é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Jesus falou em Mateus 5 que nós somos a luz do mundo, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos,
e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então aqui está falando que devemos condenar não as pessoas, mas o pecado, né, das pessoas, para que elas possam se arrepender e ser libertas, ser salvas. Colossenses capítulo 3, verso 5. Glória a Deus. Abre aí. Colossenses capítulo 3 e verso 5. Glória a Deus. Lá diz assim: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. É isso mesmo. Está falando para mortificar os membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado e a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha para você ver. Presta atenção. O verso 6 está falando que por causa dessa prática pecaminosa do verso 5, a ira de Deus se manifesta sobre a pessoa. E aqui está falando de vários tipos de pecado. Está falando também do apetite desordenado, que é aquela pessoa que come até sair para o nariz, né? Está falando da vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. E aqui junto está a prostituição. Está falando para mortificar, fazer morrer a prática da prostituição. O verdadeiro cristão luta contra a imoralidade sexual. Veja bem, Efésios capítulo 5, verso 1 a 3. Eu estou pregando bem calmo, porque eu quero mesmo transmitir o conhecimento aqui. Glória a Deus. Diz assim, ó: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nós somos pecadores. Todo mundo é pecador. Mas a Bíblia chama a igreja de santos, porque foi separado para Deus e está no processo de santificação. A santificação terá o seu processo final no arrebatamento da igreja. E a Bíblia manda aqui no verso 3, verso 1 a 3, para nós procurar imitar a Deus. Tem pessoas que querem imitar a Deus no poder, né? No poder. Poder de cura, poder de milagres, poder de interferir na natureza. Tá bom, é maravilha. Mas a Bíblia está falando aqui para imitar a Deus em amor e em santidade. É fácil imitar a Deus, fácil entre aspas, né? Na cura, imitar Jesus nos milagres, imitar Jesus na expulsão de demônios. Isso até criança não no sentido literal da palavra, faz. Mas a Bíblia está falando para imitar Jesus, imitar a Deus no amor, né? Jesus, ele amou tanto que ele se entregou por nós. É isso que Paulo está falando.
e imitar a Deus também na santificação, na santidade. Deus é santo. Ele disse em Pedro, capítulo 1, sede santo, porque eu sou santo. Então o verdadeiro cristão procura imitar a Deus no amor e na santidade. É claro que não vamos conseguir fazer isso 100%, mas devemos sim esforçar para fugir das coisas erradas, porque esta é uma característica do verdadeiro cristão, da pessoa que realmente acredita em Cristo. A verdadeira fé muda o comportamento da pessoa. A verdadeira fé leva a pessoa a preocupar com o que a palavra fala, porque ela acredita. Essa fé que a pessoa, eu creio, mas não está nem aí com o que diz. Eu creio, nossa, eu tenho fé demais. Mas está lá ajoelhado no pé da imagem feita pela mão do homem. A Bíblia diz em Êxodo 20 e Salmo capítulo 115 e 1 Coríntios capítulo 10, que não se devem dobrar o joelho diante do ídolo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 por ali, diz que só Jesus pode interceder por nós, né? Então a pessoa diz que acredita em Jesus, mas não tem nada a ver com Jesus, porque se alguém pisar no pé, logo o pau quebra. Está disposto a matar, está disposto a fazer de tudo para vingar. E a vingança, a Bíblia diz em Romanos 12, que não pertence a nós, pertence a Deus. A pessoa diz que crê, mas se é patrão, defrauda o jornaleiro, defrauda os seus profissionais, trabalha uma hora a mais e não paga a hora extra. Os pastores também, líderes de igrejas, colocam o povo para trabalhar igual burro na carroça e não dá nem o almoço. Vocês também estão enquadrados nisso, né? Fica aquela história lá de graça recebeu, de graça dai, não sabe nem o que está falando. Então, a verdadeira fé interfere no comportamento do ser humano. Eu vou fazer isso porque Jesus falou que é para fazer. Eu vou deixar de fazer porque Jesus falou que é para deixar de fazer. Então isso mexe com a vida da pessoa. E isso traz benefício para a vida da pessoa, né? Nós estamos terminando. Eu vou citar alguns textos aqui, nós não vamos ler não, porque as horas já se foram. Mas eu vou citar alguns textos aqui, que você pode ler na sua casa. A Bíblia fala e prova que o verdadeiro cristão procura e deve procurar fugir da prática imoral do sexo ilícito, do relacionamento sexual sem ter o compromisso do casamento. Eu já disse que as pessoas que já estão amasiadas devem legalizar, né, para não ter confusão. Agora, porque tem pessoas que pode gerar confusão, né? Então vou abandonar minha mulher, vou abandonar meu homem. Não, não é isso. Deve legalizar, né? E aí tudo está beleza. Agora, jovens, homens e mulheres que começam a namorar hoje e amanhã já está transando, né? Sem ter compromisso do casamento, é o ficar
Vou ficar. É o chamado ficar hoje. Isso é prostituição, é fornicação. E a Bíblia está condenando isso. E o verdadeiro cristão não vive nessa prática. E eu vou citar textos aqui agora, que você pode ler e saber que eu estou falando a verdade. Atos capítulo 15, verso 20 e 29. Atos capítulo 21, verso 25. 1 Coríntios capítulo 6, verso 13 a 18. 1 Coríntios capítulo 7, verso 2. Gálatas 5, 19 a 21. E 1 Tessalonicenses capítulo 3, e capítulo 4 e verso 3. E Apocalipse 9, 20 e 21. Agora, eu quero ler para a gente finalizar só o Tessalonicenses 4, verso 3. Lendo isso aqui, nós finalizamos. Aqui diz assim, ó. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aí tem 2 pontos. E na frente está falando que vos abstenhais da prostituição. Então, Deus quer que o verdadeiro cristão se santifique e fugir da prostituição, fugir do relacionamento sexual ilícito, faz parte da santificação. 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A santificação, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o seu vaso, o corpo, o vaso, em santificação e honra, né? Não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. O verso 4 aqui serve para os empresários, para os líderes de igrejas que ficam fazendo injustiça com os trabalhadores. Aqui está falando que Deus é vingador de quem vive enganando o próximo. Existem empresários que enganam o trabalhador, defraudam o trabalhador, e aqui está falando, 1 Tessalonicenses 4, verso 13. E existem líderes de igrejas que escravizam os trabalhadores de Deus, os obreiros, e usa até mesmo a Bíblia. Mas a Bíblia está falando aqui que o Senhor vinga. Eu vou citar só um exemplo aqui. Se eu tenho uma pessoa trabalhando comigo na obra, e ela trabalha, ela esforça, ela obedece minhas ordens na obra de Deus. Aí ela tem uma família, e ela está desempregada. Ela está desempregada, mas está trabalhando na obra. Tudo que eu peço para fazer, ela faz. E eu tenho, o meu ministério tem recursos, eu tenho que ter visão. Isso aqui que eu estou falando vai servir para muitos líderes, que muitos deles nem são líderes, são chefes. Né? Eu tenho que ter visão. Não, aquele irmão, ele está desempregado, mas esse desemprego não é derrota não, é Deus levantando ele para trabalhar só na obra. Ele é trabalhador, ele luta, ele serve com boa vontade. Então o meu ministério tem recurso. Então, irmão, continua trabalhando na obra de Deus, fazendo um serviço que você gosta, e a igreja vai te dar o seu salário para você cuidar da sua família, porque a obra de Deus precisa do seu trabalho, e a sua família precisa.
do pão de cada dia. Eu estou só citando um exemplo, né? E também encaixa aqui em Tessalonicenses 4, verso 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Jesus, ele vinga de pessoas que vivem montando na outra para crescer na vida. Glória a Deus. Por isso que você vê pessoas que ficam ricas, daqui a pouco está pedindo até esmola, porque o Senhor é vingador, o Senhor vinga, né? Portanto, você que me ouve pela internet, se você deve, o seu advogado, cara de pau, conseguiu colocar na cabeça do juiz lá, que você não tem que pagar essa importância não, mas a sua consciência te condena e fala que você tem que pagar. Jesus está te vendo, e Ele é advogado por excelência, e Ele é juiz, e a Bíblia está falando que Ele é vingador. Portanto, paga o seu funcionário, acerta o tempo, e dá até mais do que preciso, se for preciso, e Jesus vai te recompensar, porque o Senhor vinga, viu? O pai de família está lá precisando desse dinheiro, e você está aí segurando, avarento, miserável. Paga o que é justo, porque senão o Senhor vai provar para você que é Ele que é dono do que você tem. Ele dá e Ele tira também. Deus abençoe a todos. Eu saí fora aqui do tema para falar essas verdades aqui no final, mas é o Espírito Santo que está mandando. E veja bem, vamos fazer a oração final agora, mas eu quero registrar também nessa mensagem um pedido de ofertas para a obra missionária. Um pedido de oferta para a obra missionária, para a obra de Deus aqui no interior de Minas Gerais. Nós estamos localizados na Avenida Esperança, número 14, no bairro Esperança, na cidade de Curvelo, no interior de Minas Gerais. E nós precisamos da sua contribuição, seus dízimos, suas ofertas, para investir na evangelização e também para socorrer famílias que precisam de alimentos e de roupa. Se você tem visto que estamos pregando a verdade, palavra de Deus, e você crê nesta obra, vá ao Banco Itaú, agência 5611, conta corrente 015-20-6. Banco Itaú, agência 5611, conta corrente 015-20-6. Geraldo Cândido Trindade. Caixa Econômica 0111, agência 0111, operação 013, conta poupança 000-19-261-4, repetindo, Caixa Econômica, agência 0111, operação 013, conta poupança 000-19-261-4. Errei alguma coisa? Agência 0111, operação 013, conta poupança 000-19-261-4. Correto. Geraldo Cândido Trindade. Faça lá a sua doação para a obra de Deus, a obra missionária. Você que me ouve no exterior, não tem bancos brasileiros aí, vá até uma agência de transferência internacional e faça a sua doação, que Jesus vai cumprir na sua vida. Lucas 6, verso 38, ele mesmo diz: dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medides, vos medirão de novo. Se você crê assim, contribuem no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Quem falou com vocês foi o missionário Geraldo Trindade.